Existe algo acontecendo com você agora, e não é coincidência. Você não chegou até aqui por acaso. Dentro de você existe uma inquietação, uma sensação de que algo precisa mudar, de que existe uma resposta que ainda não chegou, uma porta que ainda não se abriu, um silêncio que tem pesado mais do que deveria. Você já tentou seguir em frente, já tentou ignorar, já tentou resolver do seu jeito, mas no fundo sabe que tem algo maior envolvido. Existe um cansaço que não é só físico. Existe uma dor que nem sempre você consegue explicar. E talvez o que mais tem incomodado não é o problema em si, mas a sensação de que Deus está em silêncio. Mas deixa eu te dizer algo com clareza e autoridade. Deus não está em silêncio. Ele está esperando o momento certo de acessar o seu coração de uma forma mais profunda. E esse momento é agora. O que você vai viver aqui não é apenas uma oração comum. É um ponto de virada. É o tipo de momento que separa quem apenas pede de quem realmente se entrega. Porque existem respostas que só chegam quando a oração deixa de ser rotina e se torna verdade. Se você permanecer até o final, algo dentro de você vai ser alinhado, fortalecido e ativado. E não é sobre sentir algo passageiro. É sobre começar a ver Deus agir de forma real na sua vida. Respira fundo por um instante. Diminua o ritmo dos seus pensamentos. Porque a partir daqui, tudo começa a mudar. Existe uma parte da sua história que ninguém vê. As pessoas enxergam o seu rosto, a sua rotina, as suas palavras, mas não fazem ideia do que você carrega por dentro. Existe um peso que você tem suportado em silêncio. Existe uma batalha acontecendo dentro de você que nem sempre consegue ser colocada em palavras. Quantas vezes você já deitou a cabeça no travesseiro com a mente cheia, tentando entender por que as coisas não avançam, porque algumas portas continuam fechadas, porque certas respostas simplesmente não chegam. E o mais difícil não é nem a luta em si, mas a sensação de estar enfrentando tudo isso sozinho. Talvez você já tenha orado antes. Já pediu, já chorou, já tentou confiar. Mas em alguns momentos parece que nada muda. E é exatamente aí que o inimigo tenta plantar uma mentira perigosa. A de que Deus não está vendo, a de que Deus não está ouvindo. Mas essa não é a verdade. Deus vê cada detalhe. Ele conhece cada pensamento que passa pela sua mente, cada preocupação que você tenta esconder, cada lágrima que ninguém percebe. Ele não está distante, não está distraído, não está indiferente. Ele está presente, mesmo quando você não sente. E existe algo muito importante que você precisa entender agora. O fato de você ainda estar buscando, ainda estar aqui, ainda ter um fio de esperança, já é um sinal de que Deus ainda está trabalhando na sua vida. Nada do que você está vivendo é invisível para Ele. Nada é ignorado. Nada é esquecido. E o que parece silêncio, muitas vezes é Deus preparando algo que você ainda não consegue ver. Existe um detalhe que quase ninguém percebe quando ora. Não é falta de fé. Não é falta de esforço. Muitas vezes, é a forma como o coração se posiciona diante de Deus. Você pode estar pedindo a coisa certa, mas carregando dentro de si um peso que impede a resposta de fluir. Preste atenção nisso. Deus não responde apenas palavras, Ele responde verdades. E existem momentos em que a boca pede algo, mas o coração ainda está preso ao medo, à dúvida, ao controle. É como tentar receber algo novo segurando o que já não funciona mais. Quantas vezes você orou pedindo mudança, mas no fundo continuou tentando resolver tudo do seu jeito? Quantas vezes pediu direção, mas não abriu mão do caminho que você já tinha decidido seguir? Isso cria um conflito invisível. E esse conflito trava o agir de Deus. Existe uma chave espiritual que muda tudo, e quase ninguém fala sobre isso: entrega real.
Não é repetir frases bonitas. Não é falar mais alto. É soltar o controle. É confiar mesmo quando não faz sentido. É permitir que Deus conduza, mesmo sem entender todos os passos. Quando isso acontece, algo se alinha. O coração se abre. A fé deixa de ser teoria e se torna posicionamento. E é nesse ponto que as respostas começam a se manifestar. O que você vai fazer a partir de agora não é apenas orar. É alinhar o seu interior com aquilo que você está pedindo. Porque quando isso acontece, não existe bloqueio que permaneça. Antes de qualquer palavra ser dita, existe um ajuste que precisa acontecer dentro de você. Não comece essa oração no automático. Não trate esse momento como mais um vídeo. Existe um encontro sendo preparado aqui, e a forma como você se posiciona agora define a profundidade do que você vai viver. Pare por um instante. Diminua o ritmo. Se possível, feche os olhos. Respire de forma consciente. Afaste a pressa. Ignore as distrações ao redor. Isso não é sobre ambiente perfeito, é sobre intenção verdadeira. Deus não está buscando performance, Ele está buscando acesso. Observe o que está dentro de você neste momento. Existe ansiedade, medo, dúvida, cansaço. Não tente esconder nada disso. Traga tudo à superfície, porque é exatamente aí que Deus começa a agir. O que você esconde, permanece travado. O que você entrega, começa a ser transformado. Agora tome uma decisão silenciosa, mas firme. Decida que, pelos próximos minutos, você não vai tentar controlar nada. Não vai antecipar respostas, não vai questionar cada detalhe. Apenas se permita estar presente. Esse é o ponto onde a fé deixa de ser conceito e se torna experiência. Existe algo poderoso quando você desacelera por dentro. A mente se acalma, o coração se abre, e a presença de Deus encontra espaço para agir de forma real. Não é sobre sentir algo imediato, é sobre se alinhar com aquilo que já está sendo liberado. Se você fizer isso com sinceridade, essa oração não vai ser apenas palavras. Vai ser um momento de transformação. Pai, neste momento eu me coloco diante de Ti com o coração aberto, sem máscaras, sem tentar esconder nada. O Senhor conhece cada detalhe da minha vida, cada pensamento que passa pela minha mente, cada peso que tenho carregado em silêncio. Eu não preciso fingir força, não preciso aparentar controle. Eu estou aqui exatamente como estou. Eu reconheço que muitas vezes tentei resolver tudo do meu jeito, tentei entender antes de confiar, tentei controlar aquilo que só o Senhor pode conduzir. E hoje eu solto isso. Eu entrego o controle, entrego as preocupações, entrego as respostas que ainda não vieram. Eu coloco tudo nas Tuas mãos. Visita agora as áreas da minha vida que estão travadas. Aquilo que parece não avançar, aquilo que tem gerado ansiedade, aquilo que tem tirado a minha paz. O Senhor sabe exatamente onde está a dor, onde está o medo, onde está a dúvida. Toca nesses lugares com o Teu poder. Renova minha mente, fortalece a minha fé, alinha o meu coração com a Tua vontade. Se existe algo em mim que está bloqueando o Teu agir, revela e transforma. Eu não quero apenas pedir, eu quero me posicionar. Eu não quero apenas falar, eu quero viver o que o Senhor tem preparado. Eu declaro que a partir deste momento, aquilo que estava parado começa a se mover. Aquilo que estava fechado começa a se abrir. Aquilo que parecia impossível começa a encontrar caminho. Não pela minha força, mas pelo Teu poder. Eu recebo a Tua paz, recebo direção, recebo a certeza de que o Senhor está agindo, mesmo quando eu não vejo. E eu escolho confiar. Amém. Agora não é o momento de encerrar, é o momento de responder. Existe algo que precisa sair do campo das palavras e entrar no campo da atitude. O que você acabou de fazer não foi apenas ouvir uma oração, foi abrir uma porta espiritual. E portas abertas exigem posicionamento. Perceba o que mudou dentro de você. Talvez não seja algo visível ainda, talvez você não tenha uma resposta imediata, mas existe um alinhamento acontecendo. E é exatamente aqui que muitos se perdem, porque esperam sentir algo extraordinário para acreditar. Mas a fé verdadeira começa antes do sinal.
Por isso, faça algo simples, mas poderoso. Declare em voz baixa ou dentro de você: eu confio em Deus, mesmo sem entender. Essa frase não é repetição, é decisão. É você assumindo um novo posicionamento diante daquilo que está vivendo. Agora leve isso além. Escreva amém nos comentários. Não como hábito, mas como um ato consciente. Quando você expressa, você fortalece. Quando você declara, você firma. Isso cria um marco, um ponto onde você decide não voltar para o mesmo lugar de dúvida. E a partir daqui, vigie seus pensamentos. Toda vez que a ansiedade tentar voltar, lembre-se desse momento. Toda vez que a dúvida aparecer, volte para essa decisão. Porque o que começou aqui não pode ser interrompido pelo que você sente depois. Você não está mais no mesmo lugar de antes. Algo já começou a se mover. Existe um movimento acontecendo que você ainda não consegue ver, mas ele já foi iniciado. O que foi entregue aqui não ficou no vazio. Deus não ignora um coração que se abre de verdade. E a partir desse momento, aquilo que estava travado começa a ser destravado, aquilo que parecia distante começa a se aproximar, aquilo que parecia impossível começa a encontrar caminho. Guarde isso com você. Nem toda resposta chega de forma imediata, mas toda oração verdadeira gera movimento. E mesmo que hoje você não veja sinais claros, algo já começou a ser organizado no invisível. Conexões estão sendo ajustadas, caminhos estão sendo preparados, decisões estão sendo direcionadas. Você vai perceber mudanças. Pode ser em uma conversa inesperada, em uma oportunidade que surge, em uma paz que você não sentia há muito tempo. Deus não trabalha apenas no resultado, Ele trabalha no processo. E o processo já começou. Proteja o que você viveu aqui. Não permita que a dúvida roube aquilo que foi plantado. Continue firme, continue confiando, continue lembrando desse momento. Porque aquilo que Deus começa, Ele sustenta. Se essa oração falou com você, compartilhe com alguém que precisa viver isso também. E permaneça firme, porque o que vem pela frente não é coincidência. É resposta.